Fala pessoal do canal Um Mal de Dicas. Bom, eu vou fazer uma série de vídeos com o desenvolvimento de questões da prova da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o primeiro vídeo dessa série vai ser a primeira prova que aconteceu em 2018. Lembrando que a UERJ ela funcionava com 3 provas durante o ano. A primeira prova era em junho, a segunda prova era em setembro. Essas 2 provas eram semelhantes, né? 60 questões, todas objetivas, sem redação. E aí, dependendo da sua classificação, da sua nota, do seu resultado nessa primeira fase, você tinha direito a passar para a segunda fase. E aí, na segunda fase, era a prova específica de qual curso, qual graduação você optar em fazer. Então, eu vou selecionar só, claro, suas questões de química, né? Para resolver aqui, quem sabe, talvez durante essa série eu possa até me aventurar em outras questões que estejam com assuntos de química também, tá? Então, a primeira prova da UERJ de 2018 é o seguinte. Questão número 10. O mesmo composto orgânico possui diferentes isômeros ópticos em função de seus átomos de carbono assimétrico. Considere as fórmulas estruturais planas de 4 compostos orgânicos indicadas na tabela. Então, a gente tem aqui o desenho de 4 substâncias, né? Aqui é a fórmula estrutural em bastão. A gente desenha os traços, né? Onde cada ponta desses traços significa que tem um carbono. Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Esse aqui, ó, carbono, carbono, carbono. Cada ponta do desenho tem carbono. Quando não tem carbono, a gente desenha o símbolo do elemento químico. E os hidrogênios ligados aos carbonos, a gente não tem obrigatoriedade de desenhá-los. Então, a gente sabe que, por exemplo, aqui nessa ponta da primeira estrutura, o carbono faz 4 ligações, ele já está fazendo uma ligação com o carbono do lado direito, e faltam fazer 3 ligações. Essas 3 ligações restantes são 3 hidrogênios que estão se ligando nesse carbono, só que eles não foram desenhados. Então, ao longo de toda a estrutura, a gente tem os carbonos fazendo as 4 ligações, sendo que nas ligações restantes são ligações com hidrogênios que não foram representados. Em todas as 4 estruturas, a gente tem vários hidrogênios que não foram representados. Só são representados os hidrogênios quando eles estão se ligando com outros elementos químicos, que no caso aqui o nitrogênio se liga com 2 hidrogênios, e só também. Aí, por exemplo, aqui tem mais um hidrogênio que está aqui que não foi desenhado, aqui tem mais 2, aqui tem mais 2, aqui tem mais 3, e assim vai indo, beleza? E aí aqui ele pergunta qual composto que apresenta o carbono assimétrico, né? Átomo de carbono assimétrico. Então, eu vou virar aqui para explicar e depois eu volto nesse slide. Então, ó, carbono assimétrico, que dependendo da literatura que você possa estar utilizando, pode ser chamado também de carbono quiral, o certo é carbono assimétrico, tá? Mas dependendo da literatura, se pegar um livro mais antigo, fala que é carbono quiral. É o carbono que possui todas as ligações diferentes. Os 4 grupos que estão se ligando nesse carbono são diferentes. Então, primeira coisa, para ser um carbono assimétrico, o carbono tem que fazer 4 ligações simples. Ele não pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Para ser um carbono assimétrico, ele tem que fazer as 4 ligações simples, tá? E essas 4 ligações devem ser com grupos diferentes. E atenção, é grupos, não átomos. Então, tem gente que às vezes confunde. Por exemplo, esse desenho aqui, que é a resposta da primeira questão. Ah, mas esse carbono aqui não é assimétrico, porque aqui tem carbono e aqui tem carbono, então é igual. É. Só que, na verdade, a gente está olhando só o átomo, né? O átomo seguinte ao carbono que a gente está estudando, está analisando. Mas, na verdade, a gente teria que olhar todo, o grupo todo ligante. Então, por exemplo, esse carbono aqui que eu estou sinalizando, para cima tem o grupo NH2, aí para baixo tem o hidrogênio que não foi representado, para o lado esquerdo tem o grupo metil, que aqui tem um carbono com 3 hidrogênios, e para o lado direito são 3 carbonos, mais 2, 4, 7 hidrogênios. Então, esse carbono aqui, a gente fala que é um carbono assimétrico, porque os 4 grupos ligados a ele são totalmente diferentes. Então, essa estrutura é a que possui carbono assimétrico. Ó, esse carbono aqui, por exemplo, embora o lado esquerdo e direito sejam diferentes, ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então, ele não vai ser assimétrico porque tem 2 grupos idênticos. Esse aqui, a mesma coisa,
o lado esquerdo é diferente do lado direito, só que tem hidrogênio para cima e para baixo. Aí aqui, na ponta, a gente tem para o lado esquerdo toda essa estrutura e para o lado de cima, de baixo e do lado direito, a gente tem 3 hidrogênios ligados no carbono, nos carbonos da ponta. Então, são 3 grupos idênticos, por isso que esses carbonos não são assimétricos. O único carbono assimétrico é esse carbono aqui, do meio, aqui, o segundo carbono da esquerda para a direita. E aí, se eu for nos outros desenhos, ó, esse carbono aqui, os carbonos da ponta nunca serão assimétricos, porque sempre vão ter pelo menos 2 hidrogênios. Vai depender se ele vai fazer ligação simples ou dupla ou tripla, né? Então, esse segundo composto aqui, a gente poderia falar desse cara do meio aqui, que está se ligando com o bromo, porque tem um hidrogênio para cima, o bromo para baixo. Só que se você olhar o desenho que está para a esquerda, é exatamente o mesmo desenho que está para a direita. Então, esse carbono deixa de ser assimétrico. A mesma coisa com esse carbono aqui e esse carbono aqui. Se você olhar para cima, é o grupo metil, CH3, e para o lado, CH3. Aqui é a mesma coisa, CH3, CH3. Então, ele deixa de ser assimétrico. Nesse caso aqui, do terceiro composto aqui, ó, esse carbono aqui tem F para 2 lados, então ele deixa de ser assimétrico. Aqui o carbono está fazendo ligação dupla, então não entra no estudo. Esse daqui vai ter 2 hidrogênios ligados a ele, esse aqui vai ter 3, então nenhum carbono aqui vai ser simétrico. E o último caso, o carbono da ponta não é simétrico. Esses 2 carbonos aqui, o segundo e o terceiro da esquerda para a direita, também não serão assimétricos, porque existem 2 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono aqui não faz 4 ligações simples, então nem entra no estudo. Então, a resposta aqui vai ser letra A, como essa substância que apresenta o único carbono assimétrico. Beleza? Bem tranquila essa parte. Aí já tinha feito isso aqui. Tá, a próxima questão, do item 9. O cloreto de sódio, principal composto obtido no processo de evaporação da água do mar, apresenta a fórmula química NaCl. Esse composto pertence à seguinte função química. Qual é a função química desse composto? Esse composto aqui, ele é um composto que não possui carbono e hidrogênio em sua maioria, então ele é um composto inorgânico, e aí as funções inorgânicas são ácido, base, óxido, sal, e dependendo da literatura, tem lugar que fala que existem os hidretos, né? Então, tem lugar que separa os hidretos e tem lugares que os hidretos são incorporados dentro dos sais, tá? E aí, o desenvolvimento é o seguinte: compostos formados com estrutura MX, ou seja, são 2 elementos ligando, onde o primeiro é um metal e o X é um ametal diferente do oxigênio. Então, por exemplo, se aqui fosse um metal e aqui fosse oxigênio, a função seria um óxido. Mas como aqui é um metal e aqui é um ametal diferente do oxigênio, então a classificação desse composto vai ser um sal. E aí eu coloquei aqui embaixo, né, de certa forma, uma dica, né? Quando a fórmula química tiver um metal se ligando com hidroxila, significa que essa fórmula química vai pertencer à função das bases, tá? Da amônia e do hidróxido de amônio, elas fogem dessa regra aqui. Já quando a fórmula for hidrogênio mais um metal, ou hidrogênio com um elemento diferente com oxigênio, significa que essa função química vai pertencer ao ácido, né? A função química será um ácido inorgânico. Lembrando que se for hidrogênio com oxigênio, aí é um óxido, né? E quando for um elemento químico se ligando com oxigênio, que aí ó, é parecido aqui, né? Poderia ser um metal aqui no caso, mas aí no caso é um elemento que pode ser tanto metal quanto ametal, aí a função química vai ser um óxido, beleza? Então esse aqui é um jeito mais, digamos assim, rápido de associar a função química com o tipo de fórmula geral da substância, tá? Então a resposta aqui seria a letra A. O NaCl é um sal. Até porque o NaCl é conhecido vulgarmente como sal de cozinha. Questão 41. Em estações de tratamento de água é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluosilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H2SiSF6. Tá meio embaçado, eu acho, porque tá com zoom. Então, aliás, eu aumentei um pouco a imagem, ficou meio distorcido. Foi mal. O número de oxidação do silício nessa fórmula é igual a quê? Então, ele quer saber qual o número de oxidação do silício aqui. E aí, a gente tem que lembrar lá do número de oxidação, onde o hidrogênio, nesse tipo de fórmula, ele vale mais 1. O hidrogênio só vai valer menos 1 quando estiver se ligando a um metal. O silício a gente não sabe. E o flúor, nesse caso, vai ser menos 1, tá? E aí, lembrando que como é uma substância composta, a soma do número de oxidação de todo mundo tem que dar 0. Então, 2 do hidrogênio vezes o valor do hidrogênio, que é mais 1,
mais o valor do silício, que eu vou chamar de uma letra qualquer, X, mais 6 vezes o valor do flúor, perdão, que é menos 1, isso tem igual a zero. Então, vai ficar mais 2, mais X, menos 6 igual a zero. Eu isolo a nossa incógnita, então vira uma equação do primeiro grau, jogo tudo que não tem X para o outro lado do sinal de igual. Então, vai ficar que o X é mais 6 menos 2, e o X vale, então, mais 4, que é a opção C. Bem tranquilo isso aqui, nada de difícil essa questão. Era só, claro, né, recordar sobre o assunto de número de oxidação para lembrar dos valores de alguns dos elementos, no caso do hidrogênio e do flúor. Questão 45. A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e sua composição apresenta as seguintes substâncias. Então, o corante ele tem 4 substâncias presentes. Substância 1, 2, 3 e 4. Após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em 2 fases. Então, assim, tinha uma placa, tá? Uma placa lá, uma placa. Pensa assim, uma placa branca. E aí eu pingo uma gota na base dessa placa e coloco ela num copo que tem um pouco de um determinado líquido, que vai ajudar no processo da cromatografia. Essa gota ela vai se separar em 2 fases. Ela vai começar a percorrer essa placa, né? E aí a gente vai conseguir enxergar 2 fases, uma mais distanciada e uma não tanto distanciada assim. E aí, né, ele está falando sobre essas 2 fases. Numa fase, que ele não explica qual, né, qual que está mais distante ou não, e se encontra as moléculas polares. E na outra se encontra a molécula apolar. Aí ele fala qual dessas substâncias aqui é indicada na segunda fase. E aí aqui na própria questão, ele já ajuda em qual seria a substância. Por quê? Porque ele fala aqui que na primeira fase estão as moléculas que são polares, então está no plural, então tem mais de uma. Já na segunda, a molécula é apolar. Então, se está no singular, significa que a molécula apolar é só uma, no caso. Então, na segunda fase, só existe um desenho. E aí, partindo do princípio que você esqueceu sobre a polaridade das substâncias, você sabe que só uma dessas substâncias aqui vai se encontrar na segunda fase. Ele quer saber justamente qual é essa substância. E aí, se você olhar os desenhos, 3 possuem semelhanças. Apenas uma é diferente das outras 3. Se você for ver aqui a primeira, ela só tem carbono e hidrogênio. A segunda, além de uma longa estrutura de carbono e hidrogênio, tem oxigênio e hidrogênio numa ponta, tem oxigênio e hidrogênio na outra e tem dupla O aqui. Essa aqui tem hidroxila em uma das pontas. Essa aqui tem 2 hidroxilas e 2 carbonilas. Então, nessas 3 estruturas aqui, a gente possui, além dos carbonos e hidrogênios, oxigênio nas pontas. Então, o que acontece? Se essas 3 são semelhantes, logo indica que essas 3 aqui seriam moléculas polares, e elas estariam na primeira fase, né, do processo de cromatografia. Só essa daqui sendo diferente das outras. E é justamente essa aqui que é uma molécula apolar. E o desenvolvimento é que os hidrocarbonetos sempre serão apolares. Então, toda vez que tiver uma substância que é constituída só de carbono e hidrogênio, o que configura um hidrocarboneto, significa que essa molécula vai ser apolar. Então, os outros desenhos apresentam oxigênio na estrutura. Quando apresenta o oxigênio em alguma parte da estrutura, indica que existe um caráter polar, nem que ela seja mais apolar do que polar. No caso, por exemplo, essa estrutura aqui, essa parte do meio, que é composta por carbono e hidrogênio, ela é a parte apolar da molécula. Só que essa parte aqui da ponta e essa outra parte da ponta faz com que ela também tenha um caráter polar, nem que seja tão grande, mas existe esse caráter polar. Aqui também, ó, toda essa parte da molécula aqui, ela é apolar, porque é constituída por carbonos e hidrogênios. Só que essa ponta aqui, por causa da hidroxila, torna ela polar, beleza? E essa aqui, a mesma coisa. Então, a resposta aqui seria a letra A. E, para terminar, a última questão, que seria dessa prova, a questão mais trabalhosa de química, diz o seguinte: a hemoglobina é uma proteína de elevada massa molecular. Então, aqui ele não massa molar, ele não fala qual é a fórmula química da hemoglobina, só fala que a massa molar ou a massa molecular é elevada. Responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química. Então, a gente tem aqui a hemoglobina, que consegue carregar 4 mols de oxigênio, e aí resultando na hemoglobina junto com o oxigênio aqui, tá? Em um experimento, constatou-se que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 vezes 10 elevado a menos 4 litros de oxigênio molecular
Ou seja, 1 grama só dessa substância eu consigo carregar esse volume de gás de oxigênio quando o gás se encontra nas condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui é muito importante. Eu vou mostrar no desenvolvimento. Qual vai ser a massa molecular em grama por mol da hemoglobina? Então, quando a gente estuda relações numéricas, né, que a gente calcula a massa molecular de uma substância, a gente vê lá que a massa molecular é a soma da massa de todos os elementos, né, a massa atômica de todos os átomos, de todos os elementos presentes na fórmula química. Só que a gente não tem a fórmula química da hemoglobina. Então, como a gente vai chegar na fórmula molecular, na massa molecular, sem saber a fórmula da hemoglobina? Então, a gente vai utilizar a reação química e os assuntos que a gente sabe de relações numéricas para chegar nisso. Então, o que a gente sabe nessa questão é o seguinte, que 1 grama de hemoglobina, né, conduz esse valor aqui de volume de oxigênio, que é 0,00224 litros. Eu tirei da notação científica para facilitar o cálculo. Tá? Esse 2,24 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 0,000224. E, pela reação que já está balanceada, 1 mol de hemoglobina está para 4 mols de oxigênio. Tá? Então, 2 informações. A primeira é essa relação daqui da massa de hemoglobina para o volume de oxigênio, e a segunda informação é o balanceamento da reação. 1 mol de hemoglobina está para 4 mols de oxigênio. E aí, a primeira parte, eu vou lá em relações numéricas, onde fala que 1 mol de qualquer substância no estado gasoso vai valer 22,4 litros. Sempre que essa substância for um gás e sempre que essa substância se encontrar nas condições normais de temperatura e pressão. Tá? CNTP, condições normais de temperatura e pressão, quando a temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, qualquer gás, 1 mol de qualquer gás, sempre vai valer esse valor aqui. Só que tem que ser na CNTP. Se não falar CNTP, eu não poderia fazer essa relação. Então, se eu sei que 1 mol de oxigênio vale 22,4 litros, quantos mols de oxigênio eu vou ter quando o volume for de 0,000224. Então, faço uma regra de 3 aqui, tá? Isso aqui é relações numéricas ou cálculos químicos, e aí eu descubro que a quantidade de mol de oxigênio presente nesse volume de oxigênio é de 0,00001 mol, tá? Então, essa é a quantidade de oxigênio que vai ser transportada pela hemoglobina, segundo, né, a CNTP. Se eu sei que 1 mol vale 22,4 litros, o volume que a hemoglobina está carregando é correspondente a essa quantidade aqui de mol. Agora eu vou para o balanceamento. Se eu sei que 1 mol de hemoglobina conduz 4 mols de oxigênio, né, se eu sei dessa relação aqui por causa da reação química que deu, se eu tivesse, então, 0,00001 mol de oxigênio, que foi o que a gente calculou na parte anterior, qual seria, então, a quantidade de mol que foi utilizado da hemoglobina? Aí eu faço aqui, de novo, a segunda regra de 3, múltiplo cruzado, y vezes 4, 1 vezes isso, aí no caso vai ficar esse valor aqui dividido por 4, que vai dar esse valor aqui, 0,0000025 mol de hemoglobina. Então, para conduzir aquela quantidade de oxigênio, eu preciso dessa quantidade aqui de hemoglobina em mol. E aí o último passo vai ser transformar mol para massa molecular. E aí lá em cálculos químicos a gente estuda que para calcular o número de mols de uma substância é só dividir a massa que a gente tem dessa substância pela massa molecular dessa substância. Então, por exemplo, se eu tiver 18 gramas de água, 18 gramas dividido pela massa molecular da água, que é 18, significa que vai ser 1. Então, a gente tem 1 mol de água quando a gente tem 18 gramas de água, beleza? Então, se eu sei dessa relação aqui, se a questão está perguntando para a gente qual vai ser o valor da massa molecular, é só inverter aqui, né? Mexer nessa fórmula. Então, a massa molecular troca de lugar com N. Então, a massa molecular de qualquer substância química sempre vai ser a massa experimental dividido pela quantidade de mol que você tem. Então, na questão, falou qual era a massa que a gente tinha de hemoglobina, que era 1, e a quantidade de mol que a gente tem no procedimento, na experiência, também falou. A gente calculou, na verdade, né? Que foi de 0,000025. E aí, essa divisão dá 4 vezes 10 à quinta, que é a opção D. Beleza? Tranquilo. Essa questão realmente deu muito trabalho, porque primeiro você tinha que lembrar da parte de relações numéricas, depois ir para a parte estequiométrica, né, de relacionar duas substâncias na reação química, e a última parte, de novo, voltando em relações numéricas, cálculos químicos, para
fazer a transformação, né? A gente tem a massa e a quantidade de mols, e aí precisava descobrir a massa molecular, provando que realmente é um valor muito grande, que é no caso de 400 mil gramas por mol. Beleza, pessoal? Então deixe o seu like nesse vídeo e muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, a gente tem o PicPay no @maldidicas e também o Pix, que é o nosso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E compartilha com o pessoal que está fazendo aí, se preparando para o UERJ. E aí eu vou também continuar nessa série no próximo vídeo. Até.